Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de julho de 2023, sexta-feira. Sexta-feira, quando a gente costuma respirar fundo, olhar para trás, saborear um pouco mais, ruminar um pouco mais, processar com um pouco mais de cuidado e carinho as coisas que a gente viu ao longo da semana, mas hoje eu não tive esse privilégio, eu não tive esse luxo, porque eu fui confrontado com algumas notícias no jornal, praticamente uma saraivada, né, de balas perdidas no jornal, que me fez, a primeira coisa que eu pensei foi em algo que eu ouvi a minha infância inteira. Vale lembrar, eu cresci durante a ditadura brasileira, não é mesmo? Nasci em 64, então acho que eu sofri talvez um impacto bastante prolongado da propaganda dos militares, mas uma certa noção de que Deus era brasileiro, porque aqui não havia nada de errado, enquanto os outros países tinham terremotos, ciclones, tufões, furacões, problemas raciais, que obviamente aqui a gente não tinha, onde já se viu, não é? Aqui era praticamente um paraíso terrenal. Quem que é o processo, né? Eu não tenho certeza, porque hoje o dia começou com uma série de notícias que eu acabei compartilhando no meu Instagram. Eu sei que Instagram não é para isso, mas paciência, mas são notícias que, por exemplo, dão, nem sei por onde eu começo, que tal 8 estupros por hora no Brasil? 8 estupros por hora, incluindo, obviamente, né, imagina, desde adolescentes até crianças, minorias, maiorias, tanto faz, um recorde de estupros. A gente tem crimes virtuais batendo recordes também, são 3 brasileiros, como é que é? A cada minuto 3 brasileiros sofreu algum tipo de golpe virtual, foram quase 2 milhões de estelionatos em um ano. Tem mais notícias aqui também, acho que tem uma aqui, tem uma outra coisa de roubo de celulares, acho que 2 milhões de celulares foram roubados. Aí você fala, uau, né? Sem contar que toda aquela lenda, aquela mistificação de que a nossa natureza era abençoada, pois bem, né, nós sabotamos a nossa própria natureza, a gente está com secas, ciclones, está muito difícil a gente colocar como se o nosso destino fosse manifesto de alguma... Não, muito complicado. Por onde que a gente começa, então, depois desse bombardeio de notícias difíceis? Talvez eu acho que eu vá começar por um lugar distante que vem me inspirando, né, nos últimos tempos, sobretudo no quesito sustentabilidade, sobretudo no quesito qualidade de vida, sobretudo no quesito talvez desigualdade ou igualdade, que é Holanda, Amsterdã. Eu não conheço Amsterdã tão bem assim, acho que eu fui 2 vezes como turista por períodos relativamente curtos, né, mas eu tenho, por outras razões, também convivido um pouco mais com, sei lá, outros aspectos da cultura holandesa. E ontem eu ouvi um episódio extremamente interessante do The Rest is History, finalizando, esse é o segundo, eu comentei já o primeiro aqui, comentando um pouco mais sobre como Amsterdã se forma, né, aliás, é interessante a diferença de postura, né, parece que um ditado holandês, ok, Deus criou o mundo, mas quem criou a Holanda foram os holandeses, porque a Holanda foi praticamente retirada das águas, né? Os caras drenaram e construíram, né, tudo que tem ali de solo fértil, de cidades, contra a força dos elementos. Então tem aí um certo orgulho nacional dessa construção coletiva. Vale lembrar que esse é o tipo de, embora a gente tenha comentado que é na Holanda que surge, né, praticamente o que a gente poderia chamar de burguesia, de capitalismo, né, do mercado financeiro, tudo nasce por ali. Você tem ali, desde o começo, essa questão pública também, né, do bem comum. Mas vamos lá, ontem eu acabei ouvindo o segundo episódio, que eles puxam para uma história um pouco mais recente. No começo eu estava ali, já me atrapalhando, porque príncipes e reis, e sei lá, Espanha, e guerras, aquela confusão toda. Mas no fim eles acabam chegando num ponto muito interessante. Eles vão gravando esse episódio in loco, né, na própria cidade de Amsterdã, parando em pontos importantes da história. Me deu vontade de voltar para conhecer esses outros lugares. E algumas coisas, acho que o final do episódio foi muito interessante, porque acho que o episódio anterior eles tinham encerrado num lugar
que eu acho que eu conheci, não tenho certeza, mas acho que eu conheci, que é um lugar bastante discreto, é uma portinha que você abre assim numa parede, e aí lá dentro tem um pátio, e naquela instituição, era uma instituição católica de amparo a mulheres, e era uma coisa cristã, e, bom, quando eu visitei eu não entendi muito bem qual era a importância daquilo, né? E os caras deixaram claro no episódio anterior que uma das coisas interessantíssimas desse lugar, que ainda existe, é que aquele era um lugar católico numa cidade basicamente protestante. Depois de muitas reviravoltas, né, Amsterdã deve a sua existência, ou pelo menos o seu destaque internacional, a um milagre cristão, que é o milagre de Amsterdã, uma hóstia. Mas eu já contei essa história, não vou contar de novo essas coisas de louco, bom, deixa para lá. Mas a cidade, num certo ponto, se torna majoritariamente calvinista, mas sempre muito tolerante. Né? Então, mesmo sendo uma cidade calvinista, em outros lugares as pessoas estão se matando por causa de, sei lá, minúcias de interpretação dos textos sagrados, e vamos falar de novo de algumas minúcias curiosas aqui, mas ali em Amsterdã, vamos fazer o seguinte, ó, você pode, a fé que você tiver, pode ser a fé judaica, pode ser a fé católica, tanto faz, professa, mas só não dá muita bandeira, tá? Professe sua fé em portas fechadas, tá? Tanto faz o que você faz dentro do seu próprio espaço, o que parece ser também uma característica interessante, completamente nova, que é essa história do espaço privado, né? Talvez a nossa noção de privacidade, de espaço privado, de espaço doméstico, né? O que acontece dentro do espaço doméstico é uma questão sua, talvez tenha nascido por ali também. Então, veja bem, embora a Amsterdã tivesse, sei lá, entre aspas, razões para ser intolerante, ela sempre foi tolerante, sempre foi um porto, sempre foi um lugar que recebeu peregrinos. Ok, então o episódio anterior acaba não era exatamente um convento, mas era uma instituição de caridade católica no meio de uma cidade calvinista, certo? O segundo episódio final, ele termina numa outra área bastante turística de Amsterdã, que eu não sei se eu recomendo, que é a Red Light District, né, o Distrito da Luz Vermelha. Eles têm ali uma área da cidade que, curiosamente, é uma área muito antiga, historicamente muito significativa, acho que a igreja mais antiga da cidade está lá, mas é basicamente uma zona de prostituição descarada, prostituição ali na cara de todo mundo, atrás das janelas, né? Você já deve ter visto em algum filme, em algum seriado, sei lá. Você tem ali casas, né, estabelecimentos com vitrines, e atrás das vitrines as moças estão exibindo seus dotes, serviços, né, e qualidades sem o menor pudor e sem que isso represente algum problema, né? Aquela é a zona da prostituição, ponto. E aí fica essa questão curiosa, nossa, mas que coisa maluca, né? Como é que uma cidade calvinista, que normalmente a gente associa com uma rigidez de costumes, né? Com, sei lá, com a noção de pecado, a noção de, sei lá, de cego, como é que ela tem uma zona de prostituição tão aberta assim? Né? Vale lembrar também que muita gente acaba lembrando de Amsterdã pela tolerância com relação às drogas. Sempre foi a cidade mais tolerante do mundo com relação ao uso de drogas. Não é que, aí vem de novo a questão do espaço privado. Não é, se você for vender drogas na rua, você é preso. Se você consumir drogas na rua, você é preso. Mas agora, se você consumir dentro de algum estabelecimento, se esse estabelecimento quiser vender bolos com formulações estranhas, deixa para lá, tanto faz. Né? Então, a portas fechadas, whatever. Então, veja, a mesma cidade que tem cafés que vendem bolos alucinógenos, que tem uma zona de prostituição para quem quiser ver, para quem também não quiser ver, e tem, ao mesmo tempo, essas marcas de uma tolerância religiosa extraordinária. Tudo isso que parece contraditório, não é? Está dentro de uma característica essencial da cultura holandesa, que é a tolerância, que é assim, o que você faz com a sua vida privada, se não afetar ninguém, ok, está tudo bem. Uma lição extremamente interessante, né? Uma lição que obviamente chega quando você leva as últimas consequências
isso começa talvez a trazer impasses, isso é muito interessante, eu não sabia, mas Amsterdã, ela atrai muitos estrangeiros, muitos imigrantes, e agora eles estão atraindo muitos muçulmanos. E muçulmanos, pela sua própria religião, não têm necessariamente a mesma tolerância com comportamentos divergentes, não é? Então a questão pera lá, você está atraindo gente que é potencialmente intolerante. Isso tem que ser tolerado, sim ou não? Então isso é um debate atualíssimo hoje em Amsterdã, né? O que você faz com minorias ou com imigrantes que de repente trazem uma bagagem que é intolerante por natureza, né? Muito interessante. Mas o que é mais legal aqui, se você já foi a Amsterdã, você provavelmente visitou o Museu da Anne Frank, tem uma fila gigantesca, prepare-se, é gigantesca a fila, né? Você tem que ter muita coragem, mas a história de Anne Frank, que é muito improvável, né, ter sobrevivido o diário de uma garota que se escondeu, ele serve para a gente lembrar uma coisa extremamente interessante, que ao longo da história de Amsterdã, sobretudo quando a Espanha e Portugal estavam enlouquecidos com a questão de intolerância religiosa, né? Estavam ali perseguindo os judeus, expulsando os muçulmanos. Bom, esse rei Filipe da Espanha, quanto estrago faz uma pessoa só, não é? Pois bem, então nessa perseguição religiosa, inquisição, essa coisa toda, algumas cidades mais tolerantes começaram a atrair, né, quem estava sendo perseguido. Então Amsterdã atraiu várias seitas cristãs diferentes, mas atraiu sobretudo os judeus. E judeus chegaram a se sentir tão confortáveis na cidade que, num certo ponto, eles eram quase que metade da população, né, tanto que eu queria ter visitado, mas eu não visitei, queria muito conhecer. Tem uma sinagoga gigante em Amsterdã, do século XVII, se eu não me engano. Uma sinagoga, quando você faz uma sinagoga, não é uma coisa assim a portas fechadas, né? Quando você tem um templo enorme, isso significa que você está confiante, que você pode professar a sua fé, ou professar a sua diferença sem nenhum medo de represália. Pois bem, a população, a comunidade judaica em Amsterdã floresceu. Né, floresceu, e eu tenho que agradecer, todos temos que agradecer por grandes figuras que saíram de lá, inclusive Spinoza. Eu não sei se você já se interessou por Spinoza, é um pensador extremamente interessante. Curiosamente, o Spinoza, Baruch Spinoza, provavelmente falava português em casa, porque Portugal botou para correr muitos judeus portugueses foram para Amsterdã, fizeram inclusive um gueto de judeus que falavam português em Amsterdã. O Spinoza era descendente de judeus portugueses. Spinoza, uma mente simplesmente fascinante, a gente pode falar um pouco mais a respeito. Eu não sou um especialista, né? Eu comecei a ler uma vez e fiquei um pouco assustado, já vou explicar por quê, mas é um pensamento luminoso, acho que até hoje bastante válido, mesmo com os avanços todos da ciência, eu acho que é um pensador bastante válido. O Spinoza, ele tinha teses absolutamente radicais para a época, ele foi expulso da comunidade judaica, eu não sei, a palavra que muita gente usa é excomungado, mas eu acho que excomungado é quando você não pode mais comungar, e que eu me lembre, essa história de comungar é uma questão católica, se eu não estou enganando, mas ele foi expulso da comunidade judaica, mas ele teve a liberdade de continuar publicando seus estudos em Amsterdã. Aliás, em Amsterdã tem uma estátua do Spinoza horrível. Eu nunca entendi por que alguém ia fazer uma estátua tão feia desse cara. Merecia uma estátua melhor, na minha modesta opinião. Eu tenho uma foto dessa estátua, meio inconformado com essa obra esquisita. Mas por que eu gosto tanto de Spinoza? Primeiro, eu comecei a tentar ler Spinoza, né, o texto, eu não lembro qual das obras dele, mas eu comecei a ficar um pouco espantado pela forma do texto. Ele começa a colocar as ideias dele de uma maneira bastante matemática, bastante geométrica. E aí eu falo, cara, isso daqui parece Euclides. E, na verdade, foi isso que aconteceu. Né? A geometria euclidiana foi importantíssima ao longo da civilização ocidental inteira. E o Euclides vai demonstrando, olha, 2 pontos, liga uma reta, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Ele vai fazendo
aquele avanço em conclusões que são inelutáveis, né? Se você assumiu os primeiros princípios ali, a coisa vai se desdobrando e você vai construindo um universo inteiro. O pensamento de Spinoza, ele vai sendo construído de uma maneira implacável, né? E ele vai chegar a uma conclusão que eu acho inelutável. E é muito interessante ver o raciocínio que ele segue. A conclusão dele, ele falou, ok, tudo nesse mundo tem uma causa, a causa tem uma causa, a causa da causa da causa, isso não pode ir infinitamente, você vai chegar em algum momento que tem uma causa fundamental, né, da qual tudo declina, tudo no mundo está imerso no tempo, tudo no mundo muda, mas, bom, em suma, eu não vou conseguir reproduzir aqui o raciocínio todo, mas ele chega a uma conclusão que parece religiosa, mas não é, de que o universo inteiro, ele se basta, o universo inteiro é isso aí que a gente tem, o universo inteiro é causal, o universo inteiro é entendível, e o universo inteiro é o desdobramento de uma causa primeira, que é uma causa que é eterna, que não para, não é que é eterna, que é sempre igual, ela simplesmente não para, e ela que dá origem a tudo. Mas o que é muito interessante é que ele não vai chamar essa causa de, sei lá, um velho misógino que por alguma razão qualquer engravida uma moça virgem, sei lá. Não, ele vai colocar isso simplesmente como uma força no universo, como o universo bastando-se a si próprio, o universo se explicando a si próprio, e tudo o que acontece ao longo do tempo, as coisas que vão se desdobrando, né, a vida, o universo inteiro, é desdobramento de uma coisa que continua por aí, que continua pujante, continua com uma potência original, mas veja que é uma potência material, não é nada, não tem outro mundo, não tem santo, não adianta rezar para ninguém. É um pensamento absolutamente fascinante, eu acho lindo, né, quando a gente vê hoje os cientistas tentando entender, sei lá, desde o Big Bang até os campos quânticos que afetam tudo, gente concluindo que o universo inteiro talvez seja uma onda quântica só, e como é que isso tudo aconteceu, e de novo, os resultados todos sendo debatidos e confrontados com a realidade, com resultados espetaculares, mas dentro da mesma ideia, o universo explica a si mesmo, né? O universo explica a si mesmo e tem aí, desde o começo, uma potência incrível. Tem várias questões, tem uma ética de Spinoza, uma das coisas que eu gosto, que eu me lembro, que é uma das questões que talvez provoque sofrimento na espécie humana, é a questão que ele chama de falsos infinitos, né? Você tem coisas que são... Tudo é finito, né? A única coisa que é infinita é essa potência do universo, ela parece ser infinita, ela não para, né? Mas o resto é finito, mas na nossa subjetividade, quando a gente pensa em desejo, o desejo pode muitas vezes se conectar a coisas que não têm fim, que são buracos sem fundo, né? O desejo do consumo, o desejo sei lá, de alguns tipos de quimeras que a gente corre atrás e que nunca vão ser saciadas. Então, o Spinoza nos convida a pensar até que ponto a gente não se escraviza por falsos infinitos, coisas que parecem sem fim. Não, eu vou ser feliz sem fim, eu vou ter prazer sem fim. Não, prazer é saciado, né? Tudo se sacia. Como assim coisas infinitas? Não, infinito só o scroll do Instagram, né? Infinito só o scroll do TikTok. Não, TikTok não tem nem scroll, nem isso acontece. Não é? Mas, desculpa, eu acabei aqui divagando sobre essa questão do Spinoza, mas acho que vale a pena a gente, já que eu falei de escritura, eu vou, para quem está interessado, né, em temas relativamente estranhos, vamos falar aqui, já que eu falei de escrituras também, tem uma série que eu sempre recomendo, que eu estou sempre aqui elogiando, que é um acadêmico, é um americano, um rapazinho muito novo, que ele chama Religion for Breakfast. Ele é um estudioso de todas as religiões, muito sereno, muito imparcial, muito racional, e dessa vez ele está falando sobre uma das coisas mais difíceis de entender e que envolvem o Nicolas Cage. Sim, o Nicolas Cage, campeão, né, de filmes simplesmente abomináveis, né? O Nicolas Cage fez um filme que chama... Como é que chama? Eu não lembro. Eu acho que ele é um piloto de um avião, ele está pilotando o avião e de repente as pessoas começam a sumir no avião, fica só a roupinha, né? As pessoas desaparecem, some a roupinha, some o copiloto. Na verdade, o que está acontecendo nesse filme,
que felizmente eu não assisti, né, em nenhuma madrugada insone, é que está finalmente acontecendo o fenômeno que muitos americanos evangélicos chamam de rapture. Eu não sei como é que isso é em português, eu fico até preocupado de que isso também seja alguma coisa que alguém acredite por aqui, mas é a ideia de que num certo momento os bons cristãos vão ser simplesmente, sei lá, vão fazer o upload desses caras para a nuvem, não para a nuvem da Amazon, não sei para onde que os caras vão, mas porque esse mundo vai acabar e eles vão ser poupados dessa história toda, né? Então, rapture, a ideia de que esses caras vão ser, os bons cristãos vão ser levados para algum outro lugar, não é para ser poupados não sei do quê. Né? E o filme, esse documentário, esse vídeo vai contar da onde vem essa história, porque, obviamente, esses pastores, essas pessoas todas vão dizer que isso está na Bíblia, está no texto sagrado. A questão é, talvez não. Como muitas coisas que a gente já andou vendo nas últimas semanas, a noção de pecado original não está lá. Né? A noção do sexo, também não está lá. Alguém inventou isso depois, alguém especialmente perverso, alguém que deixou um legado horroroso, não é? Pois bem, então essa história da Rapture, os caras juram de pé junto que está lá, e eles vão citar provavelmente uma frase de Paulo na carta aos Tessalônios, se eu não me engano, e também algum trecho de Mateus, mas são duas frases que não têm nenhuma conexão uma com a outra. Essa carta aos Tessalônios, parece que os Tessalônios eram uma comunidade cristã que tinha encasquetado que, cadê? O Cristo não ia voltar? Está demorando, cadê? Porque, vale lembrar, acho que no começo, uma coisa que marca bastante a questão cristã é essa ideia de que o mundo está prestes a acabar, né? Isso era uma constante, já mesmo antes de Cristo, na coisa judaica, acho que já tinha essa questão de que o mundo vai acabar, esse mundo injusto vai acabar. Então, bom, é uma questão milenarista, né? Então, o mundo vai acabar, e agora o Cristo morreu. Não, mas ele vai voltar porque vai ter um outro fim do mundo aí, ele vai voltar e vão acontecer coisas espetaculares. E aí acontece que a sensação naquele momento, acho que toda a época tem essa sensação de que o fim do mundo, está próximo, e aí o que acontece é que obviamente o mundo não acabou, o cara não apareceu, continua tudo ruim, esses Tessalônicos estão começando a duvidar dessa história toda. Paulo manda uma carta, e nessa carta ele faz alguma menção que parece sugerir que os verdadeiros crentes vão ser poupados dessa história toda e vão ser levados juntos a não sei quem, ok? Mas, peraí, isso é muito pouco, porque quando você vê os filmes, os livros, e vale a pena lembrar, isso na verdade criou uma indústria editorial, best-sellers que vendem dezenas de milhões de cópias, filmes de Hollywood que passam na sessão da tarde, todos em torno da mesma ideia. Né? Nós estamos prestes aqui a uma época de algum anticristo, esse anticristo vai ter aí, o Cristo vai voltar, vai acabar com o anticristo, mas antes desse confronto sangrento, horroroso, quem é bonzinho e bacana, ou quem acredita no cara certo, sei lá, vai ser abduzido, vai ser levado não sei para onde, e aí depois tem uma outra. Bom, isso é uma indústria, isso vende para burro, e aí ele vai contar a história. Na verdade, tudo começa com um cara que é um inglês, que começa a vir com essa história. Não, para entender a Bíblia, a gente tem que entender que o mundo, a relação divina com a nossa espécie, ela passa por fases que eles chamam de dispensations. Eu não sei como é que é isso em português, se alguém aqui acredita nisso. Né? Então teve várias fases, teve uma fase antes do dilúvio, depois do dilúvio, antes disso, antes daquilo, sempre marcada por algumas figuras chaves, né? Sei lá, Noé, não sei, quem mais. Então essa coisa de fase, a gente teria na sexta fase, e tem a sétima fase, que é a fase, essa sexta fase, toda a fase acaba obviamente numa bagunça danada, numa mortandade, algum tipo de dilúvio, alguma coisa medonha, né? Aí vem outra fase, muda a relação divina, sei lá, né? Não, a direção continua a mesma. Mas, pois bem, e aí vai ter uma fase em que o anticristo, aí vem o Cristo, aí tem isso, tem aquilo, aí depois ele vai voltar de novo, aí ele vai botar Satã, não sei aonde. Então, os caras inventam essa história das fases, né? Eles inventam essa história, dessa historinha toda de que vai ganhar aqui, vai perder ali, depois vai ganhar de novo no final, o que é meio esquisito, porque se está claro já tudo o que vai acontecer, eles estão achando que, né, tem essa história de Satanás, que é outra invenção também, vamos lá, né, o príncipe das trevas. Então o cara, pelo visto, ou é analfabeto, ele é muito distraído, porque se você já está contando como é que a história vai acabar, o cara teria feito alguma coisa a respeito. Bom, então isso ninguém comenta.
Mas então, assistam, é muito maluca a história. O que é mais curioso é que hoje muitos evangélicos, os pastores, né, os cabeções ali, estão começando a voltar atrás, estão começando a não querer mais dar o seu apoio a essa história da volta, ou da abdução, ou das dispensations, mas não adianta, porque isso virou um fenômeno editorial impressionante, best-sellers. Isso acaba tendo impacto na política externa americana. Você tem senadores, congressistas, vice-presidentes, candidatos a presidente que apoiam essa ideia maluca, né, que os bons cristãos vão ser levados daqui porque o mundo está acabando mesmo. Isso talvez afete a maneira como os próprios Estados Unidos lidam com o aquecimento global. Fala, bom, deixa acabar, deixa a Terra ir para o saco. Porque está vendo, isso já estava previsto nas escrituras. Não estava, alguém inventou há 200 anos. Aí ele vai contar a história toda, os nomes, etc, né, dos escritores de best-sellers, mas veja, uma crença completamente esquisita. A gente está sempre falando aqui do quanto dessas interpretações fantasiosas, né, dessas ficções que surgem com o tempo, acabam provocando, não são simplesmente questões de neutras de fé, ou como o que você faz dentro das suas quatro paredes, mas isso afeta civilizações inteiras, isso expulsa pessoas, né, faz com que judeus e outras denominações tenham que sair correndo, né, você tem... É difícil, eu engasgo, eu não sei muito bem o que eu faço com isso, mas talvez o problema seja meu, e aliás eu tenho que fazer um disclaimer, isso vale para absolutamente todos os episódios que eu já gravei até agora, inclusive para as minhas intervenções em qualquer outra mídia social. Eu assumo que talvez uma boa parte seja erro meu. Talvez o que vocês estejam presenciando é a minha ingenuidade, ou a minha burrice, ou a minha tolice, ou a minha inocência se confrontando com a realidade como ela é, por alguma razão qualquer. Talvez porque eu cresci na ditadura e tentaram vender essa história completamente fantasiosa de que a gente era um país legal e bacana, né, onde todo mundo era bonzinho. Na hora você engole isso até o dia que você abre os olhos e veja, não, as pessoas não são assim, né, esse país não é assim, né, a história não é assim. Então, desculpe, talvez vocês tenham tido, sei lá, como são mais novos, tenham tido uma formação diferente, uma educação diferente, uma experiência diferente, e não sofram tanto assim com esses meus choques, com coisas que são absolutamente naturais da natureza humana. Desculpe, vocês estão, eu assumo, eu acho que o problema realmente é mais aqui do meu lado. Mas eu acho que eu quero encerrar o episódio de hoje com uma história que eu acho... Eu vou dar link aqui para várias pistas, né, do como a nossa incompetência para lidar com o estrago que a gente fez, do nosso descaso com relação ao planeta, vai muito além de crimes e estupros. Quer dizer, a gente está fazendo crimes contra o planeta, a gente está estuprando o planeta todo santo dia, né, a gente está perto desses tipping points. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem bastante preocupante sobre o degelo da Groenlândia. O degelo da Groenlândia está numa velocidade espantosa, né? Os cientistas estão de cabelo em pé. Bom, pois bem, eu vou dar... Vale a pena, né? Mas acho que eu quero encerrar isso com uma coisa um pouco mais ampla, um pouco mais, sei lá, que eu acho que é mais significativa, que é uma palavra que eu não conhecia, né? Que é uma palavra que eu descobri recentemente, que na verdade é um neologismo, é mais uma palavra inventada. Tantas coisas são inventadas, né? Tantas ideias, tantas narrativas. Por que a gente não inventa, às vezes, umas palavras legais? E inventaram uma palavra legal chamada solastalgia. Solastalgia. Não é nada que o dente, quando você toma gelado, o seu dente dói. Não. Solastalgia é parecida com nostalgia, né? Nostalgia é quando você tem saudade de um tempo que passou. Né? Saudade, isso é saudade. Solastalgia, não, também pode ser nostalgia, pode ser saudade de um lugar que você deixou, né? Sei lá, os judeus foram forçados para ir embora de Toledo e eles vão ter nostalgia de Toledo, né? Os povos estão sendo, agora muita gente está migrando de lá para cá por causa de guerras, de fome, de seca, elas vão ter saudade dos lugares que elas deixaram. Mas solastalgia é mais sutil. Solastalgia é quando você não saiu do lugar, foi o lugar que foi embora.
né? Então pense num povo original, pode ser um povo original brasileiro, pode ser um povo original africano, pode ser um povo original, sei lá, tanto faz, na Polinésia, que o cara olha em volta e ele não reconhece mais aquele mundo do qual ele fazia parte, do qual, aliás, ele não queria jamais ter se separado, do qual ele nunca, inclusive, se sentiu separado, ele sempre se sentiu parte, se sentiu integrante, conectado, né, umbilicalmente aquele mundo à sua volta, e esse mundo está indo embora, porque eles estão derrubando a floresta para plantar sei lá o quê, né, para plantar, fala aí, soja, para botar vaca. Vale lembrar que o nosso continente não tinha vaca, né? Trouxeram vaca para cá. Pois bem, quando você, na Polinésia, você está vendo sua ilha sumir debaixo das águas, né? Ou quando você mesmo, num contexto um pouco mais próximo de mim, próximo de nós, quando você olha em volta e a cidade que você sempre amou está sumindo, está sendo demolida. Aqui eu não consigo andar um quarteirão sem ver meio quarteirão sendo absolutamente apagado, como se passasse uma borracha, porque o mercado financeiro da Faria Lima descobriu o fundo do tijolo, descobriu que dá para você especular com a especulação imobiliária, não é? Então, isso é uma sensação estranha, talvez vocês sejam muito novos, eu acho que isso é quase que uma coisa inevitável da idade, eu tenho essa tese de que afetivamente a gente foi feito para durar 40, 50 anos, não muito mais do que isso. Se você ousa durar mais do que isso, o que acontece é a solastalgia, né? De repente as coisas que eram o seu mundo, aquilo que fazia, que era o seu útero, né? Ela começa a desaparecer, você olha em volta e você não reconhece mais o lugar onde você está. O que mostra para mim a potência e a beleza da gente reconhecer que está tudo conectado, que são tudo desdobramentos de uma coisa só e que qualquer tipo de fronteira, contorno, limite que você coloque, recorte que você faça, são recortes em água, né, que em princípio as coisas todas deveriam estar conectadas, elas estão conectadas, a gente que não consegue reconhecer, a gente cria aí ideias mais pobres. Então eu vou deixar essa ideia no colo de vocês, a solastalgia, né, essa dor, esse sentimento de perda, quando o seu entorno vai embora e você está se sentindo desconectado. Vamos tentar inventar outras palavras, vamos tentar inventar outras narrativas, ou vamos tentar resgatar Spinoza, ou seja quem for, qualquer narrativa, nem que seja o budismo, né, que vai ensinar que o ego é uma ilusão, que todas esses falsos infinitos e essas coisas que a gente corre atrás todo santo dia, muitas vezes são ilusórias, que a gente tem que reconhecer o que nos conecta, não o que nos separa. Talvez, não sei se dá tempo, mas acho que o caminho seria esse, né? Lançar iPhone novo não está fazendo diferença, lançar ChatGPT não está fazendo diferença. O que pode fazer diferença, como diria Caetano Veloso, numa música de um tempo que eu tenho bastante saudade, como diria Caetano Veloso, outras palavras. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que essa semana tenha valido a pena. Eu agradeço de coração não só o apoio financeiro de 17 super raríssimos que contribuem regularmente aqui com o Radinho no Coffee.com, com o valor que quiserem, claro, sempre, mas também aos comentários, às dicas, né, essa conversa que a gente começou lá atrás e que continua se desdobrando, para mim me conecta, não só, obviamente, a vocês, mas me conecta ao melhor de mim. Um grande abraço e até segunda-feira.